Senhores, como nós falamos, classificamos as ondas quanto à energia, ou seja, quanto à propagação e quanto à natureza. Quanto à natureza, ondas mecânicas e eletromagnéticas. Quanto à propagação, longitudinal e transversal. Agora aquela pergunta que não quer calar. Dê aí um exemplo de onda longitudinal. Foco no Enem. Presta atenção. Foco no Enem. Uma onda longitudinal. Ondas sonoras. Transversal. São as eletromagnéticas. Todas? Sim. Todas as ondas eletromagnéticas são obrigatoriamente transversais. Você vai falar assim, as ondas de rádio são ondas sonoras. Cuidado. As ondas de rádio são ondas eletromagnéticas. Som é o que estou produzindo, são ondas mecânicas, ok? Fechando então, continuando nossa gloriosa, magnânima aula, vamos falar aqui da classificação quanto à dimensão. Então, quanto à dimensão, nós temos ondas na corda, a corda, grosso modo, ou seja, classicamente falando, nós temos uma dimensão. Então aqui, ó, primeiro, na corda, vai tocar um instrumento de corda, por exemplo, violino, é uma dimensão. Falar em instrumentos de corda, para e pensa, quais são as notas que você tem no instrumento de corda, instrumento musical? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Agora eu falo dó, eu fiz uma nota bem grave. O dó, uma nota grave, então para e pensa. Tem baixa frequência ou alta frequência? Dentro desse espectro que eu coloquei aqui, ó, dentro desse conjunto. Dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Senhores, do mesmo modo que nós falamos para a radiação eletromagnética visível, a luz visível, a frequência aumenta nesse sentido. Dó, ré, que nós temos menor frequência, maior frequência. Qual delas tem a maior frequência? É o si. Dessas ondas, qual delas terá menor comprimento de onda? Menor tamanho. Tamanho, ó, esse que vos fala, 1,60 m de pura emoção, né, moçada? Brincadeirinha à parte. Ó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. O si tem maior frequência. Então, vamos escrever assim, ó. Si é a frequência elevada, relativamente falando. Isso significa que o comprimento de onda do si é o quê? Pequeno comparado a quê? Ao dó. Então, dó tem uma frequência pequena, no entanto, o comprimento de onda, se você comparar, fazer a comparação aqui, será maior. Entendido isso? Atenção, dó, de um mesmo conjunto, dó tem frequência menor do que si. No entanto, o comprimento de onda é maior. Ah, mas eu esqueci, por que é desse jeito? A frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Quanto maior a felicidade, menor a lambida. Não é diretamente proporcional. Muito bem. Então, onda na corda tem uma dimensão. Você não está falando do aspecto quântico, né? Agora, ondas na água, gente. Ondas na superfície da água. Uma piscina, uma bacia. Você vai tomar um banho, coloca a água na bacia e aquela água está bem calma, está em repouso, está em equilíbrio. Se você pulsar ali, cutucar aquela água, ou seja, bater várias vezes, vai criar ondas na superfície da água. Para e pensa, ó, apesar que a bacia ela é formato de círculo, mas uma piscina retangular, na superfície olhando de cima, você é observador olhando de cima para baixo, você vê que a superfície da água, ó, duas dimensões,
comprimento e largura. Então, as ondas na superfície da água, elas têm duas dimensões, comprimento e largura. Por último, fechando, as ondas eletromagnéticas, quantas dimensões elas têm? Então, eu tenho luz viajando aqui no comprimento, na largura e na altura. Então, são 3 dimensões. As ondas eletromagnéticas são ondas tridimensionais. Eletromagnéticas. Agora veja, quando você vai ao cinema para ver o filme, é um filme bacana agora, né? Falar do incrível Hulk. Por que o Hulk é verde? Tem tudo a ver com a física. Tem uma relação com radiação gama. Filmes dos super amigos têm o incrível Hulk, tem a Mulher Maravilha. São personagens, e esses personagens, eles têm toda uma construção, um modelo mental, e estão associados à força, poderes. Você também tem seu superpoder, basta você preparar, estudar e acionar o seu superpoder aí. Depende só de você. Então veja bem, ó, quando eu falo de ondas eletromagnéticas, lembrei do incrível Hulk, lembrei da radiação gama, e aí eu quero dizer o seguinte, no cinema muitas vezes você vê um filme em 3 dimensões. O que seria um filme em 3 dimensões? Quando você tem o comprimento, a largura e a profundidade, que é a distância da tela até onde você está. Mas você só consegue situar, ou seja, consegue esse efeito de 3D quando utiliza um óculos especial, que é um óculos que faz a polarização, que dá a ideia de profundidade. Isso é um assunto que nós vamos falar mais adiante, ok? Polarização. Só que você pode ler, pode pesquisar. Quando você faz isso, você movimenta um conjunto de mecanismos no seu cérebro e você aprende, você dá significado ao seu estudo. O nome do fenômeno ondulatório é polarização. Fechadinho? Então tá, como que nós classificamos as ondas aqui, ó? Quanto à dimensão? Ondas na corda é uma dimensão, são unidimensionais. Na superfície da água são 2 dimensões. E as ondas eletromagnéticas são tridimensionais. Fechadinho? Senhores, as ondas na corda, quando nós desenhamos uma corda esticada, nós temos o que nós chamamos de vibração, oscilação. Então para e pensa aqui, ó. Tem uma corda esticada, isso aqui é uma corda. Ah, mas corda do quê? Olha, pode ser corda de violino. Aqui um anteparo, onde você prende a corda, e aí você aplica uma tensão. Tensão. Cuidado com esse T aqui, que não é período. É uma força. Essa força é tensora. Eu aplico uma força para cima nessa corda, olha o que vai acontecer. Eu vou criar nessa corda um pequeno pulso. Isso aqui é um pulso de ondas. Esse pulso vai se propagar nessa corda. Quando ele bater aqui nesse anteparo, quando ele chegar nesse anteparo, ele vai sofrer aquilo que nós chamamos de reflexão. Ó, veja uma coisa interessante que aconteceu aqui. O pulso foi se propagando na corda, chegou na extremidade final, bateu e voltou. Criou aí um fenômeno. Que fenômeno é esse, professor? Ó, o fenômeno da reflexão. O que é reflexão? É quando uma onda bate num determinado objeto, corpo, anteparo, e aí ela volta. Então vamos colocar uma flechinha aqui para organizar a ideia. Ó, eu tenho um pulso que foi criado devido a eu aplicar uma força tensora em uma corda. Esse pulso se propagou aqui no sentido para a esquerda, bateu e sofreu uma reflexão. Então veja o nome do fenômeno estudado aqui. Reflexão. Reflexão a onda. Reflexão de uma onda, de um pulso em uma corda esticada. Você diz que quando a figurinha ela altera de crista para vale, você diz que aconteceu uma alteração. Alteração na imagem. Você tinha crista, virou vale. Isso aqui é alteração. Nós chamamos essa alteração de quê? Alteração na fase de onda. Isso é muito cobrado, gente. Toda vez que uma corda está presa a um anteparo, ao refletir, ela muda a fase. Ou seja,
Se ela chega com formato de crista, ela vai retornar com formato de vale. Ah, mas se ela chegar como vale, vai refletir como crista. Fechou? Show de bola? Foco no Enem, moçada. E vamos para a vitória.